A gente ouve falar toda hora em Constituição, né? Mas o que é isso na prática? É o que a gente vai desvendar hoje. O documento que funciona como a espinha dorsal de qualquer país. Para começar, vamos fazer uma analogia bem simples. Imagina que um país é um jogo gigante, com milhões de jogadores. Que tipo de livro de regras a gente precisaria para organizar tudo isso? É exatamente isso que uma Constituição é, o livro de regras definitivo. É ela que diz quem manda, como se manda, quais os limites desse poder e, o mais importante, quais são os direitos e as garantias de todos nós, os jogadores. Ok, então, se a Constituição é o grande livro de regras, a pergunta que vem logo em seguida é: quem tem o poder de escrever essas regras? De onde vem essa autoridade toda? Vamos ver isso agora. Bom, essa autoridade tem nome, é o poder constituinte. E na teoria moderna, o dono desse poder, o titular, é sempre o povo. É do povo que vem toda a legitimidade para criar ou até mesmo para alterar as regras mais importantes do jogo. E esse poder se manifesta de duas maneiras. Primeiro, tem o poder originário, que é a capacidade de criar uma constituição do zero, como se fosse um jogo completamente novo, sabe? E depois tem o poder derivado, que é a autoridade para modificar as regras que já existem, mas, e aqui está o detalhe, sempre seguindo o que a própria Constituição manda. E olha, assim como existem milhares de jogos diferentes, as constituições também não são todas iguais. Elas podem variar muito, dependendo de como nasceram, da sua forma e, principalmente, do quão difícil é mudar as regras. Vamos dar uma olhada nessas diferenças. A gente pode classificar as constituições olhando para três coisas. Primeiro, a origem. Ela nasceu da vontade do povo ou foi imposta por um governante. Segundo, a forma. É um documento único bonitinho ou é um conjunto de leis e costumes espalhados. E terceiro, a estabilidade, que é um ponto-chave. É super difícil de mudar ou é mais flexível? E falando em dificuldade para mudar, olha que curioso. A nossa Constituição, a de 1988 aqui no Brasil, é classificada como rígida. Isso quer dizer que o processo para alterar ela é bem complicado. Só que, mesmo assim, ela já foi alterada mais de 100 vezes. Isso mostra uma coisa. A estabilidade de uma Constituição talvez dependa mais da maturidade da sociedade do que só das regras escritas no papel. E essa história de uma Constituição rígida, se tão remendada, leva a gente para uma discussão um pouco mais filosófica. Será que a força de uma Constituição vem só do que está escrito? Ou ela depende do poder que existe de fato na sociedade? Essa pergunta, bem provocativa, deu início a um debate incrível entre grandes pensadores sobre qual é a verdadeira essência do poder constitucional. Para um pensador chamado Ferdinand de La Salle, a resposta era bem clara. Ele dizia que todo país tem, na verdade, duas constituições, uma que está escrita e uma que é real. E essa Constituição real não é um documento, ela é o equilíbrio de poder que de fato existe entre as forças políticas, econômicas e sociais de um lugar. E essa frase dele resume tudo. Se o texto escrito não estiver em sintonia com a realidade do poder, ele vira só isso mesmo, uma folha de papel, sem força nenhuma na prática. Já um outro pensador, Carl Schmitt, tinha uma visão mais política da coisa. Para ele, a força da Constituição vinha do ato de sua criação. Era a decisão política fundamental do povo que organizava o Estado. Ou seja, era um ato de vontade que dava vida à lei. E para completar, tem a visão jurídica de Hans Kelsen. Ele via a Constituição como o topo de uma pirâmide. Ela é a norma fundamental, a lei-mãe que dá validade para todo o sistema de leis que vem abaixo dela. E ponto, sem misturar com fatores sociais ou políticos. Então, o ponto central é esse. A verdadeira força de uma Constituição parece viver justamente na tensão entre essas três ideias. Ela precisa ser a norma jurídica suprema de Kelsen, precisa nascer de uma decisão política forte, como dizia Schmitt, e, ao mesmo tempo, precisa refletir o poder social real de La Salle, senão vira letra morta. Agora, vamos pegar essa visão jurídica do Kelsen para entender como a Constituição, na prática, se coloca acima de todas as outras leis. A resposta para isso é uma palavra hierarquia. A Constituição não só cria as regras do jogo, ela organiza todas as regras do país numa ordem bem clara de importância. A famosa pirâmide de Kelsen ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Lá no topo, soberana, intocável, está a Constituição. Logo abaixo vêm as leis. E lá na base ficam os regulamentos, decretos.
E a lógica é simples. Cada degrau de baixo só vale se estiver de acordo com o degrau de cima. E esse mecanismo todo cria o que a gente chama de princípio da supremacia da Constituição. O que isso quer dizer? Que nenhuma lei, nenhuma decisão de um governante, absolutamente nada, pode ir contra o que está escrito no nosso livro de regras principal. Se for contra, é inconstitucional e não vale. E, no final das contas, a gente volta para o começo, né? A Constituição define o jogo. Mas a pergunta que fica no ar e que conecta o direito com a vida real é: quem, de verdade, tem o poder de reescrever essas regras? Uma reflexão que nos leva de volta para aquela relação complexa entre o povo, o poder e a tal folha de papel.